Antes de nós falarmos de aliança, a gente precisa saber primeiro o que é uma aliança. O que ela envolve. O que está envolvido. Hoje nós vamos ceiar, e a ceia fala de uma aliança, ela representa uma aliança. Deus sempre se relaciona através de aliança. O relacionamento de Deus com o ser humano é através de aliança. Foi assim com Adão, a aliança do Éden. Foi assim com Noé. Foi assim com Abraão, com a nação de Israel. E é assim hoje também com a igreja. O relacionamento de Deus para com o homem resume-se naquilo que nós chamamos de Bíblia em duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança lá com Israel e a nova aliança com a humanidade ou com a igreja. Aqueles que aceitam então, aqueles que são chamados para fora do mundo para fazer parte da igreja, da eclésia. Então nós vamos usar a aliança com Noé para dar o exemplo daquilo que é uma aliança e de tudo aquilo que a aliança envolve. Então Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 8. Abre aí a sua Bíblia então, em Gênesis capítulo 9. A partir então do versículo 8. Quando a palavra do Senhor diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até o animal da terra, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto, ou aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei e para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Amém? Então a aliança aparece, como pacto, como concerto. Aqui é a mesma palavra. Então imagina você saindo, então passando, imagina o terror que foi o dilúvio. Imagina entrar naquela arca e passar ali 40 dias, 40 noites diante daqueles relâmpagos, diante de toda aquela água, a gritaria de repente lá fora, aquilo movimentando para lá e para cá, aquilo de repente começa a mexer e começa a vagar, e depois de 40 dias e 40 noites de muita chuva, aquela arca fica um ano ali até parar no Monte Ararat, e só ali ele sai. Imagine então o terror que seria toda vez que chovesse, toda vez que viesse nuvens negras, como é que ia ficar a família de Noé e toda aquela criação. Então Deus faz um concerto com eles, para que eles então acalmem o coração, para que eles saibam daquilo que Deus vai fazer. Então Deus estabelece o seu arco, e ele fala que quando ele mandasse chuva, ele olharia para o arco e se lembraria do seu concerto. Por isso ele não destruiria mais a terra. Com isso ele trouxe paz para a criação, porque senão toda vez que viesse chuva, quem já teve um problema com chuva, sabe que qualquer chuvinha você já começa a ficar preocupado que pode acontecer alguma coisa. Então a aliança é um comprometimento. Neste caso foi o comprometimento de Deus, do próprio Deus. Ele ficou preso àquela aliança. Entenda uma coisa: o homem não ia mudar. O homem ia continuar sendo perverso, o homem ia continuar sendo idólatra, o homem ia continuar sendo daquela mesma maneira.
O homem ia continuar sendo depravado. O homem ia continuar fazendo tudo errado. E Deus ia continuar sendo santo. Deus ia continuar sendo quem Ele é. Mas por causa da aliança, Deus não agiria mais daquela forma. Então não é porque o homem ia melhorar, não é porque Deus ia ser tolerante, não. O que impediria Deus de destruir novamente a humanidade era a aliança que Ele fez com Noé e a sua família e com todos os animais. Ele estava preso agora àquela aliança. Essa aliança então agora traz paz para toda a humanidade, traz paz para toda a criação. Como prova dessa aliança, Ele coloca o arco dele lá na nuvem, é o arco de Jeová, né? Não é o arco-íris. É o arco de Javé. Ele coloca lá e ele diz que toda vez que o homem provocasse a ira a ele, e ele então tivesse ali a disposição de destruir a humanidade, ele ia orar para o arco, e olhando para o arco, ele ia se lembrar que ele fez uma aliança. Não importa o nível de depravação da humanidade. Um pouco antes do dilúvio ele falou, olha, meu espírito não vai mais contender com o do homem, porque ele é só má continuamente, eu vou destruir todo mundo. Esse sentimento ia continuar, o homem ia continuar do mesmo jeito, mas Deus estava preso a uma aliança. Essa aliança então serve de modelo para todas as outras alianças que a gente vai ver na Bíblia. Toda aliança também ela traz uma marca, ela traz um sinal. Com Noé, o arco. Com Abraão e ali a nação de Israel, a circuncisão. Todo judeu então tinha circuncisão, todo israelita. Com a igreja, o sangue de Cristo representado na aliança que a gente vai fazer depois, o pão, o vinho. No casamento, os anéis que simbolizam a aliança, e a gente chama até de aliança, né? Mas é o anel que simboliza a aliança. No ministério, a imposição de mãos, a unção com óleo. Então toda aliança traz uma marca. Então, uma aliança, segundo a Bíblia, ela é inquebrável. Já pensou se fosse? E viesse um dilúvio novamente? Então toda aliança é inquebrável. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 11. Fala da aliança de Deus com Abraão. E ele diz assim, Gênesis 17, a partir do versículo 11. Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança. E nessa aliança tem uma marca. Versículo 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. O macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Ou seja, se um pai, uma mãe deixasse de circuncidar o seu filho, ou se tivesse alguém incircuncidado, ele deveria ser morto, porque quebrou a aliança. Com isso, Deus estabelecendo uma coisa, Deus deixa claro que Ele não vai admitir quebra de aliança. Ele não vai admitir quem viole a aliança com Ele. Então a gente começa a ver aqui o peso que é uma aliança. A gente começa a ver que a aliança não é simplesmente uma palavra, mas é um comprometimento. A gente vê, por exemplo, Moisés, Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 24. Deus chama Moisés para ele ir lá para Faraó, para falar, liberta o meu povo. E Deus chama Moisés, a gente conhece ali 2 capítulos tentando convencer Moisés. Moisés então é convencido e ele vem. No meio do caminho do deserto, lá de onde ele está, até o Egito, ele vai parar numa estalagem com a sua família, e é o que o texto está dizendo aqui no versículo 24. Em uma hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Você já parou para pensar?
Porque que Deus convence aquela pessoa que quer vir. Deus então convence, obriga ele a vir, né? Porque um pedido de Deus é quase que uma ordem obrigatória. Moisés tentou fugir de tudo quanto é jeito, não pôde. Então vem. Agora Moisés para passar a noite numa hospedagem e Deus quer matá-lo. Por que Deus está agindo dessa maneira? No versículo 25, então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e lhe disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então Deus ia matar Moisés por não ter circuncidado o seu filho. Veja bem, Moisés estava lá no deserto. Deus apareceu para ele, manda ele vir, ele aceita e ele vem. Então preste atenção numa coisa, que a gente aprende uma coisa aqui. Lembra que eu falei no início? Que não dá para andar com Deus sem aliança? Moisés então era para ter reconhecido que não tinha cumprido a aliança lá feita com Abraão. Era para ter então, antes de começar a partir, fazer a circuncisão, formar a aliança para andar com Deus. Não, mas ele fez cara de paisagem e foi, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí a gente acha que a gente é importante. Moisés foi, depois de Jesus, talvez o maior homem, né, que a gente vê na Bíblia, foi Moisés. Mas Deus tinha chamado ele, no meio do caminho poderia ter matá-lo. Deus pega outro. Deus chama outro. Deus não precisa de mim. Ele até conta comigo para que eu faça, mas ele não depende de mim. Se Moisés não pode, ele levanta outro. Então Moisés estava negligenciando uma aliança e quase morreu por isso, por estar negligenciando uma aliança. Em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 11, a gente vê Deus falando com Salomão, que vai dividir o reino, que vai arrancar o reino dele, porque ele quebrou a aliança. Salomão foi o homem mais sábio da terra, o homem mais rico, um homem que começou bem. Quando Deus falou: pede o que você quiser, e ele falou: Senhor, a honra eu já tenho de comandar o teu povo, o que eu vou fazer? Eu quero sabedoria. E aí Deus, porque você podia ter me pedido os inimigos, você podia ter me pedido, ou seja, a derrota dos inimigos, você podia ter me pedido riqueza, você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria qual nenhum homem teve, e vou te dar também riqueza qual nenhum homem teve, e todos os inimigos eu vou colocar diante de você. Começou bem, só que depois negligenciou a aliança. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, diz: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho eu rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. E aqui é interessante, tem duas alianças aqui, uma com Salomão e uma com Davi. E Deus está dizendo que iria rasgar o reino de Salomão por quebrar uma aliança, mas não tiraria todo o reino, por causa de uma aliança que Deus tinha com Davi. Então Deus ia honrar a aliança com Davi, mas iria trazer juízo sobre o reino de Salomão por ele ter quebrado uma aliança. Então você vê que Deus, ele age conforme a aliança que ele estabelece. Então Salomão quebra a aliança, o seu reino será cortado, mas por causa da aliança com Davi, que Deus jurou que sempre teria um rei descendente dele, ele não vai rasgar todo o reino, é onde então ele guarda um remanescente. Deus demonstra que seu relacionamento com o homem se dá através de alianças que ele mesmo estabelece. Não é assim conosco? Esse é o sangue da nova aliança que eu faço convosco, tomai e bebei. Os envolvidos em uma aliança estão comprometidos um com o outro.
Em 2 Crônicas, capítulo 18, o rei Acabe, ele vai partir para a guerra. E ele chama o reino do sul, então ele chama o rei do sul, que é Josafá, para pelejar com ele, para fazer uma aliança com ele. 2 Crônica 18, no versículo 3 diz: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu e o meu povo, como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Ou seja, numa aliança, você se compromete com a outra. Numa aliança, agora entre Acabe e Josafá, Josafá é como Acabe. O exército do sul é como o exército do norte. É como no casamento. Se torna um só. Um homem e uma mulher que fizeram uma aliança. Não tem mais dois, só tem um. A nossa aliança com Cristo é a mesma coisa. Nós estamos em Cristo Jesus, em aliança. Nos tornamos um só corpo, com Cristo sendo a cabeça. E isso é o princípio da aliança. Lembra de Ruth e Noemi? O teu Deus agora é o meu Deus. O teu povo agora é o meu povo. Por isso que Deus não admite a separação do homem e da mulher. Por isso que Deus não admite a quebra de uma aliança. E é por isso que Deus não admite também que a gente viva em desunião dentro da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. A aliança que eu tenho com Jesus, ela me faz ser um com todos que estão ao meu redor e fazem parte desse corpo. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém está sobre ninguém. Temos funções diferentes. Temos membros como um corpo que até aparece mais e parecem ser mais honrosos, mas nenhum deles sobrepõe a ninguém. É por isso que a desunião, ela é uma quebra de aliança. É por isso que Jesus falou: se você vai ofertar e lembra que tem alguma coisa contra alguém, vai lá e peça perdão primeiro. Reconcilia-te com ele, depois você volta e entrega, porque senão eu não vou aceitar aquela oferta de ti. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus termina dizendo: se você não perdoar os outros, também o Pai não pode te perdoar, porque você tem que ser um. Então Josafá está dizendo, Acabe está dizendo, temos uma aliança, e está dizendo, temos. Agora eu sou como você, e o meu exército é como tu. Então dentro da igreja é essa união que Deus espera. E a gente só pode ter essa união quando a gente entende que a gente está aliançado, quando a gente está vivendo por aliança. Olha como é importante a aliança. Em 2 Samuel capítulo 21, 2 Samuel capítulo 21, começa a acontecer uma desgraça no reinado de Davi. 2 Samuel 21, versículo 1. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor. Davi achou aquilo muito estranho, tem alguma coisa errada. Isso só pode ser algo divino, só pode ser algo sobrenatural. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então Saul, que foi aquele primeiro rei de Israel, tinha matado os gibeonitas, e agora no reinado de Davi, ele estava sofrendo uma fome ali, que ele não está entendendo o que está acontecendo, e Deus dá a resposta para ele. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus e dos filhos, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Aqui abre-se um parênteses aqui, né? Abriu um parênteses para explicar quem são eles. Eles não são dos povos amigos de Israel, eles são dos amorreus. Eles deveriam ser destruídos quando Israel entra na terra de Canaã. Mas os gibeonitas enganaram Samuel, enganaram Josué. Eles então, com medo de serem derrotados, de serem mortos, eles mandaram umas pessoas lá, com roupa velha, com bolo mofado, e eles mentiram para Josué, dizendo que eles estavam vindo de uma terra distante,
mostraram o bolo que estava já apodrecendo, mostraram a roupa toda já surrada, e eles pediram aliança com Israel. E Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Dessa aliança depois eles vão descobrir, porque atacam os gibeonitas, eles pedem socorro para Josué, e Josué percebe que foi enganado, eles estão ali pertinho, eles não vieram de longe. E Josué consulta o Senhor vai lá e peleja. Porque mesmo que fez uma aliança, não sabendo, fez uma aliança. Então escuta aí você, pastor, quando eu casei eu não sabia que... Mas é uma aliança. Pastor, mas quando eu casei eu não... Você fez uma aliança. E quando Josué está lutando por esta aliança, ele vai lá socorrer os gibeonitas, é onde acontece um dos maiores milagres que tem na Bíblia. Ele manda o sol parar, ele manda a lua parar, e diz a Bíblia que o sol para, a lua para. Hoje a gente sabe que não é o sol que parou, né? Porque é a terra que gira. Mas a terra não gira sozinha, tem todos os planetas. Então Deus parou o universo para Josué vencer a guerra, lutando por uma aliança que ele foi enganado. Agora imagina você que está passando por problema no teu casamento, que luta por uma aliança de algo que é legítimo, que Deus pode fazer na tua vida. O que Deus pode restaurar esse homem, o que Deus pode restaurar essa mulher, o que Deus pode restaurar a tua casa, restaurar os teus filhos. Quando você luta para uma aliança, quando você é fiel à aliança, Deus move os céus para lutar com você. Sabe qual é o problema de hoje? Que as pessoas estão negligenciando alianças. E estão esperando palavras mágicas, situações, orações poderosas. Mas o poder está na aliança, naquilo que você luta. Então, explicado então da onde veio essa parte aqui dos gibeonitas. Então, versículo 3, disse pois Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse ele: quem é pois que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em tempo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Eles pediram 7 filhos ali de Israel, de Saul, para serem enforcados. Versículo 7, porém o rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então veja bem, por ter quebrado a aliança, Saul, a desgraça caiu sobre a família dele. E 7 filhos dele iam ser, então, entregues aos gibeonitas para serem enforcados, e a fome iria parar. Agora, Davi estava poupando Mefibosete, porque tinha uma aliança com Jonatas. Você está vendo como é que funciona a aliança? Como é que uma aliança não se quebra? Então, eu não posso dar Mefibosete porque eu tenho uma aliança com Jonatas. Eu não quebro uma aliança por causa de outra. Eu não quebro uma aliança para fazer outra aliança. Mas eu vou casar direitinho. Mas não se quebra uma aliança para fazer outra aliança. Você luta por uma aliança. Você honra a palavra na aliança. Mesmo sendo uma aliança feita com engano, não deixa de ser uma aliança. Israel estava sofrendo por causa da quebra de aliança que tinha sido feita 500 anos atrás. O que estava acontecendo ali foi de uma aliança que foi feita 500 anos atrás, da vida de Saul e de Davi, e que agora estão sofrendo as consequências. Davi entrega os filhos de Saul para serem enforcados, mas poupa o filho de Jonatas por causa de sua aliança com ele. Está vendo? Isso tudo é para mostrar o peso de uma aliança. Que quando eu entro em aliança com alguém, eu estou me comprometendo com aquela pessoa. Na nossa vida cristã é a mesma coisa, eu estou comprometido com o corpo de Cristo.
somos um só corpo, somos uma só carne. Fala, quem sofre que eu também não sofra, quem adoece que eu também não o adoeça. Então, é esse o nível de comprometimento que você tem com o corpo de Cristo? Ou você só assiste? Né? Porque hoje em dia tem a moda, né? Vou assistir o culto. A gente não assiste o culto. A gente é o culto a Deus. Ou a gente é, ou a gente não é. Nós estamos comprometidos em aliança com Cristo. Como prometi. Quando Noemi e Ruth, quando Ruth fala, o teu povo agora é o meu povo. Tem gente que quando vai casar, né, quer casar só com a menina. Mas é ela agora, é o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã. Entendeu? A tua família é a minha família. Agora, o teu povo é o meu povo. Não vem sozinha, filha, vem com tudo. Não é assim? No ministério a mesma coisa. E todos nós fomos chamados por Deus. Temos em alguma parte uma função. O modelo de aliança que nós temos, ministerial, cristã, está no próprio Jesus. Ele foi fiel em tudo ao que o enviou. Jesus foi fiel em tudo aquele que tinha enviado a ele. Em João capítulo 12, no versículo 49, Jesus diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus fala, olha, o que eu falo, o Pai me deu um mandamento daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que falar. Jesus declara que suas palavras não são suas, mas estão em unidade com o Pai. João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus declara que agiria em conformidade com o Pai. Quando você está em aliança, não é mais a sua vontade, mas é aquilo que a aliança exige. É aquilo que a aliança determina. Mesmo quando a sua vontade foi outra, Jesus foi fiel a Deus. Mateus 26, versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Algumas pessoas não conseguem entender muito bem isso, porque Jesus, ele é Deus, mas Jesus também era homem. E ali Jesus está mostrando a sua vontade como homem. E Jesus não estava com medo da chicotada do Império Romano, ele não estava com medo da cruz que viria. O que estava fazendo Jesus ficar com a alma agoniada até a morte, não era o castigo que ele ia ter pelos homens, mas é porque a ira de um Deus santo, que até agora, como diz o apóstolo Paulo, sobre a paciência de Deus, esperou, que ficou preso à aliança com Noé, quando o homem então fez tudo o que tinha que fazer, toda essa ira de Deus, que ele não pôde despejar sobre o homem por causa da aliança com Noé, ele ia despejar sobre Jesus. Era a ira de um Deus santo. Jesus estava dizendo, Pai, se possível for, se tiver outro jeito, se tiver outro caminho, faça. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Mais importante do que a sua vontade estava a sua missão. Mais importante do que a nossa vontade está a minha missão de marido, de pai,
mais importante do que a sua vontade está a sua missão de mulher, esposa, mãe. Mais importante do que a sua missão, do que a sua vontade está a sua missão de pastor, de presbítero, de diácono, de servir a igreja. Mais importante do que a nossa vontade está a nossa missão. Em João capítulo 19, no versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Para que Jesus ia beber água? Você está morrendo. Ele disse, tenho sede. O texto diz que pegaram uma esponja, bebedaram em vinagre e deram a ele. A arqueologia, depois que descobriu lá os banheiros comunitários de Roma, eles descobriram que esponjas eram deixadas ali para eles poderem se banharem. Então a pessoa chegava lá, era aquela coisa assim, com um monte de buraco assim na pedra, a pessoa chegava ali, fazia sua necessidade, pegava aquela esponja ali que estava no balde, limpava, botava ela lá de novo. É bem possível que fosse uma esponja dessa, que colocaram no balde, que botaram vinagre ali e entregaram a Jesus. E Jesus provou daquilo ali e disse, está consumado. É como se esperasse por o último gesto de misericórdia de alguém, mas aquele gesto estava mostrando que o homem é totalmente depravado. Como dizia John Calvino, o que você vê em mim de bom é Jesus, e o que você vê de ruim sou eu mesmo. Tudo de bom que há em nós é Jesus que faz. Então, maior do que a nossa missão, maior do que a nossa vontade, é a nossa missão, é a nossa aliança. Em Atos capítulo 20, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra o meu propósito. O que Paulo está dizendo? A obra vem em primeiro lugar, acima da nossa vontade, porque senão não tem como fazer a obra de Deus, porque a gente vai ter que ir em lugares que a nossa vontade não quer ir, a gente vai ter que abraçar pessoas que a nossa vontade não quer abraçar, a gente vai ter que amar pessoas que a nossa vontade é não tê-las, mas por amor a gente vai fazer. Porque a obra vem em primeiro lugar do que a minha vontade. Então quando você estiver em casa sem vontade de vir para a igreja, saiba que não é a tua vontade que tem que prevalecer, é o teu compromisso com o corpo de Cristo, é o teu compromisso com a tua função, é o teu compromisso com aquilo que está estabelecido através de aliança no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz, porque se eu anuncio o evangelho não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Quando Paulo estava lá, cego, em Damasco, e Deus manda lá Ananias. Ananias não quer ir. Não, Senhor, esse homem eu sei quem é, ele está perseguindo a igreja. Deus fala com ele, olha, você vai lá, você vai anunciar para este homem que ele é um escolhido meu e o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. O evangelho não é só vitória, não. Pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, ele não fala assim para Timóteo, olha Timóteo, agora é só vitória na tua vida. Não, ele diz, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, combata o bom combate. Como dizia Spurgeon, o mundo não é o playground da igreja, o mundo é o campo de batalha do cristão, onde ele luta contra o diabo, ele luta contra o mundo, ele luta contra si mesmo, contra a sua vontade. Por isso Paulo, quando termina o seu ministério, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sua aliança com o Pai não podia ser quebrada por causa das circunstâncias. Não se quebra aliança por causa de circunstância. Não se desfaz casamento porque tem algum problema. Não quebra-se aliança, não sai da igreja porque está infeliz, porque está insatisfeito.
A igreja não é lugar de você ficar satisfeito. A igreja é lugar de você ser transformado. É lugar de você mudar. Lugar de ficar satisfeito é cinema. Você chega lá, escolhe qual o filme que você vai ver. Você senta lá, pega a pipoca e aí você sai de lá satisfeito. Na igreja, às vezes, você sai moído. Você sai chorando. Mas aquilo ali vai ser vida para você. Então, amado, a nossa aliança não pode ser quebrada por causa das circunstâncias. Nosso ministério é assim como o de Cristo. Em João capítulo 20, no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Olha o privilégio que você tem. Eu fui enviado como Jesus foi enviado. Como é que Jesus foi enviado? Fala o que eu te mandei. Faça como você viu eu fazer. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que é exigido ser feito. Por trás de todo ministério, por trás de toda obra, seja um diácono lá no estacionamento, seja na portaria, seja ali na cantina, seja no bebedouro, seja no banheiro, seja limpando a igreja. Qualquer coisa que eu faça, por trás de todo ministério existe aquele que enviou. Existe aquele que está por trás. Em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A imposição de mãos confere a Timóteo a autoridade do seu ministério. Quando aquele centurião chegou até Jesus, falou do servo dele que estava doente em casa, Jesus falou: eu vou lá. E aquele homem disse assim: não precisa, porque eu também sou homem debaixo de autoridade. Olha só, interessante, ele não fala assim: eu sou homem de autoridade. Ele não fala assim: eu sou homem que eu sou um centurião. Não, ele fala: eu sou um homem debaixo de autoridade. E quando eu digo a um soldado, faz, o soldado faz. Quando eu digo a um servo, vai lá, ele vai. Então basta o Senhor falar uma palavra e eu sei que vai acontecer. E Jesus falou: nem em Jerusalém, nem dentro da igreja eu achei tanta fé assim. Para você ter autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. Quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade. Porque a autoridade, ela é seguida por alguém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1, no começo da igreja, diz lá que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para toda a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-lhe eles as mãos, os despediram. E aí sai Barnabé e Saulo para fazer a obra de Deus. Eles não foram como ministério individual, mas representavam um ministério maior. Representavam os apóstolos. A imposição de mãos é o sinal da aliança entre aquele que envia e aquele que é enviado. Não pode ser quebrado. O obreiro tem que fazer aquilo que é a sua missão. E muitas das vezes não vai ser o que ele quer, mas é o que tem que fazer. A fidelidade é a razão da aliança. Onde não tem fidelidade, não existe aliança. Como é que vai ter aliança se não tem fidelidade? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Timóteo, o que eu ensinei para você, tu procura outros homens fiéis, para que também você ensine a eles, ele ensine aos outros.
E isso foi acontecendo até chegar agora, onde a gente está. Em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Nesses dois textos que nós lemos, a palavra em destaque aqui não é a capacidade, nem as habilidades daquelas pessoas, mas sim a fidelidade. Porque a fidelidade vem primeiro que a capacidade. Quando Paulo fala sobre Timóteo, a característica de um pastor, ele fala de um monte de características que faz parte do caráter da pessoa. E só uma ali está falando da habilidade, saber ensinar. Então a fidelidade vem primeiro. Não adianta ser capaz se você não vai ser fiel. Não adianta saber fazer se você é um quebrador de aliança, se você não é fiel. Um tempo atrás Deus me deu uma palavra que eu coloquei crente, servo ou amigo. E foi numa ceia do Senhor. Em João 15, versículo 15, Jesus vai chamar a atenção daqueles apóstolos ali. Ele vai dizer assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, depois de 3 anos e meio, andando com multidões, tendo vários discípulos, Jesus agora está com 11, os 11 ali, e ele está dizendo assim: já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E aquilo Deus começou a falar ao meu coração. E eu vi que primeiro a gente é crente. Em João capítulo 2, no versículo 23, diz o texto: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Quem crê, então, se torna um crente. Mas o meu Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, a primeira coisa que aconteceu na sua vida, na minha vida, foi que nós cremos. Amém? Amém. Só que Deus conhece o nosso coração e sabe que não pode confiar no crente, porque ele ainda precisa ser lapidado, ele precisa ser transformado, ele precisa entender o que é uma aliança, ele precisa ainda ser transformado. Esse é o primeiro estágio, crente. Então eu pergunto aqui: quem é crente aqui? É igreja evangélica mesmo aqui? Não é, né? Quem está na igreja evangélica é o quê? Crente. O pessoal não te chama na rua de crente? Então levanta a mão, quem é crente? Amém. Não é? Se você não é crente ainda, no final, tomara que você seja. Aí depois vem servo, discípulo. João 6, versículo 66. Jesus faz um discurso um pouco mais duro e todo mundo começa a ir embora. O texto diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só. Então crente é aquele que Jesus não pode confiar, porque ele é cru ainda. Discípulo é aquele que pode virar as costas a qualquer momento. Não foi isso que Judas fez? Discípulo, apóstolo, mas virou as costas e foi embora. Jesus aqui está com aqueles discípulos ali. Jesus começa a pregar um discurso mais pesado, e eles começam a ir embora. Um disse: ai, dura esse discurso, e foi embora. O outro, e os apóstolos estão ali olhando, né? Imagina aqui os obreiros olhando, o pastor Jorge pregando aqui um discurso um pouco mais, e todo mundo primeiro levanta, vai no banheiro, né? Volta para ver se, né? Passa uma água no rosto, volta para ver se melhorou. Não melhorou. Imagina só, todo mundo indo embora. Pedro, João olhando assim, eu penso, eles estavam assim: ai, Jesus não mudar esse discurso, não vai ficar ninguém. Por que Jesus está falando isso? Meu Deus, Jesus, não vai sobrar ninguém. E aí foi todo mundo embora. Aí Jesus olha para eles, vê que eles estão ali meio que... Aí Jesus falou assim: vocês querem ir embora também?
Aí Pedro foi e falou assim: bom, querer, até que a gente quer. Quem é que gosta de ficar tomando paulada? Ninguém. Tem dia que a gente está na igreja que a gente fala assim: ai, por que eu vim hoje? Meu Deus. Mas Pedro vai falar assim: mas para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Não tem outro caminho. Agora o discípulo pode voltar atrás. É por isso que Jesus está dizendo para eles: olha, não chamo mais vocês de servos, de discípulos. Eu chamo vocês de amigos. Quem é discípulo de Cristo aqui? Levanta a mão. Discípulo é aquele que anda como mestre. Você não está seguindo a Jesus? Amém? Então levanta a mão quem é discípulo de Cristo aí. Amém. Né? Então você já foi transformado, deixou de ser crente. Já é discípulo. Agora Jesus falou: já não chamo mais você de discípulo, eu chamo você de amigo. Amado, o amigo é o terceiro estágio. É o maior estágio do crente. É naquilo que eu devo me tornar. E eu estou seguindo a Cristo para isso. Primeiro eu creio, depois eu me torno um discípulo, passo a andar com Ele, e então eu vou ser o seu amigo. Discípulo pode trair, pode abandonar, mas amigo é fiel. Um pastor pode ter muitos obreiros, mas pode não ter muitos amigos. O obreiro é aquele que pode até fazer muitas coisas, mas o amigo é aquele que, mesmo estando longe, que mesmo nos momentos mais difíceis, ele vai se mostrar fiel, porque amigo não trai, amigo é fiel. Discípulo pode trair, pode abandonar, mas amigo não. Amigo é amigo na alegria, na dor. Amigo é amigo para qualquer hora. E é nisso que é o último estágio que nós devemos ser. Amigos de Cristo. E a maior missão que Deus ia dar para um homem, Ele não podia dar para discípulos, mas Deus tinha que dar para amigos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A maior comissão foi dado a amigos. E Jesus, quando vem Judas ao beijá-lo, Jesus fala: ao que vieste, amigo. Jesus está mostrando o que ele deveria ser, mas ele não chegou a ser amigo. Ele parou no discípulo. Então, amada, a fidelidade ministerial é a fidelidade à aliança. Sem essa certeza não pode haver paz. E aqui tem outras alianças também, mas que eu não vou colocar aqui. A aliança ministerial envolve pessoas e o que elas representam. Você é chamado de cristão por causa de Cristo. Quando você erra, qual o nome que vai para o lixo? O de Jesus. Ah lá o crente. Ah lá o cristão. Não é o teu nome, porque você representa alguma coisa. Ninguém fala assim: esse aí é lá daquela casa. Não, é lá daquela igreja. É da igreja daquele pastor. É aquela igreja lá. Então, aliança envolve pessoas e o que elas representam. Jesus disse a Paulo: Paulo, por que me persegues? Lembra quando Paulo cai do cavalo? Por que me persegues? Perseguir um cristão era perseguir a Cristo. Em Mateus capítulo 10, versículo 40, o apóstolo Jesus está dizendo assim: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai ganhar galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Talvez o maior galardão no céu não seja quem é o do profeta, mas daquele que tratou o profeta como profeta, que tratou o justo como justo. Não precisou nem ser aquilo para ganhar aquele galardão. Muitos estão ajuntando desonra em vez de honra.
quando você deixa de honrar, de tratar as pessoas bem. Em Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores. Vamos fazer uma comparação com João 17:12? João capítulo 17, versículo 12. Jesus orando disse: estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. O que Jesus está fazendo aqui? Dando conta, prestando conta do seu ministério. Está aqui, Deus. Está aqui, Pai, todos que tu me deste, está aqui, ó, só um se perdeu. Se Jesus prestou conta, a gente vai prestar também. E como é que o pastor vai falar de você para Jesus? Como é que o pastor vai, ó Senhor, essa daqui deu muito trabalho, mas se transformou. Como é que ele vai falar do obreiro? Enfim, Jesus prestou conta, todos nós prestaremos conta. Eu quero concluir dizendo que a aliança é que define a responsabilidade do aliançado. O exemplo disso, eu vou terminar o exemplo do casamento. Em Efésios 5. No versículo 22. Diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a aliança que determina o meu papel. Não é o que eu quero. É a aliança que vai determinar qual é o meu papel. Aqui está bem claro. A aliança de casamento tem um papel para a mulher, tem um papel para o homem. A mulher vai ser submissa ao marido, ou seja, debaixo da mesma missão. E o homem vai amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Não é amar do seu jeito. Não é amar do jeito que você quer, mas é amar como Cristo amou a igreja. Não é estar na mesma missão como você quer. Não é ser submissa do jeito que você quer. É como a igreja está submissa a Cristo. É a aliança que define qual é o meu papel. É a aliança com Cristo que define qual é o meu papel com a igreja. No que eu devo perdoar, no que eu devo amar, enfim. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não dão valor à aliança. Alianças estão sendo quebradas no casamento, no ministério, nos relacionamentos. O que nos difere das outras religiões? O que nos difere, por exemplo, de até ramos do cristianismo, como o catolicismo, como os mormons? O que nos difere? O que é ser um cristão protestante? O que é ser um cristão evangélico, como alguns dizem? A diferença é que a Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática. Não sou eu que digo o que vai ser, o que não vai ser. É ela que diz o que eu vou ser. É ela que diz o que eu sou. Eu quero terminar lendo 3 versículos aqui. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, versículo 31. Que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto ou aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Porquanto eles invalidaram, está ali? Invalidaram o meu concerto, ou quebraram a minha aliança, apesar de eu ter desposado com eles, diz o Senhor.
Deus vai fazer um concerto novo, porque aquela geração invalidou a aliança, quebrantou a aliança. Ele está dizendo então, no versículo 33, mas este é o concerto, a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui Deus está falando de duas gerações. Uma geração que é conhecida como violadores de alianças. Eles invalidam alianças, eles invalidam concertos, eles quebram pactos, eles não respeitam alianças. Mas Deus está levantando uma geração, que somos nós, uma geração que Deus espera que cumpra a aliança. Para isso Deus vai fazer algo tremendo, e vai pegar a sua lei, vai tirar da pedra e vai colocar no nosso coração. Ele vai pegar aquele coração de pedra que só sabe fazer a sua vontade, vai tirar e vai colocar um coração de carne. E essa geração é a geração que Deus espera que cumpra o seu propósito, que seja uma geração que vá fazer diferente que fez aquela outra, uma geração que cumpra a aliança. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você.